Como fazer slides de processos para suas apresentações no PowerPoint, mas saindo desse padrãozão aqui, que a gente já está acostumado usando aquele Smart, sei lá o que, do PowerPoint, para fazer slides como esses. Muito mais profissionais, muito mais interessantes e que vão chamar muito mais a atenção das pessoas. Falei muito milhões de vezes, mas vamos lá. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas e eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Já aproveita, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse aqui. Ah, é um aviso muito importante. Esses slides que você viu no início do vídeo, que eu vou ensinar aqui a fazer, você pode baixar eles aqui no primeiro link da descrição em PowerPoint 100% editável. E aí tenta fazer os recursos enquanto eu falo aqui no vídeo, vai pausando que você vai colocar a mão na massa hoje mesmo para mudar suas apresentações. Esse é o objetivo aqui, sem firulas, como tudo do Minimiza. Então, quando a gente precisa criar um processo, um fluxo assim, acho que muita gente, a primeira coisa que pensa é, vem aqui inserir, Smart Art, e aí processo. E aí usa algum desses processos aqui, né? Tem esse com os quadradinhos, tem esse aqui já com a seta, e aí você vai escrevendo aqui. Só que, pô, fica muito ruim, né? É feia essa seta, mesmo que for esses quadradinhos, ainda fica muito ruim, né? Gente, é tanto e todos são tão feios. E aí fica nesse padrãozão aqui que não chama muita atenção, não é tão interessante. Eu trouxe aqui algumas maneiras da gente fazer isso. Trouxe no formato parecido, com as caixinhas, né, numa pegada parecida, só que de uma outra forma, trazendo uma outra roupagem, desde aqui do título, ao invés de como fazer uma apresentação sem firulas, né, já mudei para passo a passo apresentações sem firulas, coloco passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, já tá uma forma mais interessante. Aqui eu não tinha colocado o feedback, né, acrescentei aqui o feedback da apresentação, então tem uma mudança também com relação ao roteiro aqui desse slide. Então vamos começar por essa primeira forma aqui. Primeira coisa, para fazer essa caixinha aqui, eu gosto de usar essa caixinha mais arredondada, que fica mais delicado do que esse quadrado assim, né? Ah, e uma coisa muito importante, a primeira coisa que você tem que fazer é já ter anotado o que vai ter no slide. Porque imagina, você começa a fazer aqui e, cara, são 6 passos, e aí você só teve espaço para 4. Já tem que ter uma noção, né, do que você vai escrever aqui para fazer as coisas no tamanho certo. Então eu prefiro usar esse retângulo com a borda arredondada. Coloco aqui mais ou menos no tamanho. Depois eu posso mexer nisso. E aí aqui nesse quadradinho amarelo eu posso deixar mais arredondado ou menos arredondado. E aqui eu vou, primeiro de tudo, eu vou saber do tamanho desse cara. Então vou aqui duplicando e deixando isso alinhado. Tá vendo que aparece aqui o pontilhado em cima e embaixo? Tá alinhado. E eu vou deixar com o mesmo espaçamento também. Parece aquele pontilhado ali com setinha. Ó, nesse tamanho ficou bom, com os 4. Aí depois só vou, botão direito, agrupar. Coloco aqui no meio do slide. Parece pontilhado ali. Vou botar aqui no meio também, desagrupar. Beleza. Agora vamos editar esse quadrado. Vou tirar aqui o contorno, sempre tirar o contorno. Se eu decido, por exemplo, colocar, mesmo que seja na identidade visual do Minimiza, né, que é nesse exemplo, coloca amarelo. Já tiro desse azul, já é melhor. Esse azul padrão do PowerPoint, coloca amarelo. Mesmo assim, vai ficar muito carregado. Quando você coloca... Nesse caso, nem tanto, porque tem só 4, mas se for um processo tipo com 8 etapas e tal, vai ficar muito carregado o slide. Vai ficar muito pesado. Então, o que eu recomendo? Colocar só o contorno. Então, ó, tiro aqui o preenchimento e eu coloco um contorno, um cinza mais claro. Tipo essa segunda opção aqui. Ó, fica mais suave isso, tá? E aí, o que eu fiz? Para colocar o passo aqui em cima, eu peguei essa forma aqui, ó, que é o retângulo arredondado, só que a parte de baixo é chapada. Então eu pego ela, ó, coloco aqui alinhado, vem até o outro lado, diminuo um pouquinho, e aí é só mexer aqui na curvatura. Aí tiro o contorno nesse caso e boto no mesmo cinza ali. E aí eu vou colocar o passo aqui e embaixo o que está escrito. E é muito importante, no que está escrito embaixo, eu destacar o que eu quero para não ficar desse jeito aqui. Aqui fica muito mais claro de entender o que tá, né? A gente usa o design para ser mais objetivo e ficar mais claro para a audiência. Então, quando eu coloco assim, aqui em negrito e aqui não negrito, além de menor, né? Esse aqui tá tamanho 12, esse aqui 16,
eu chamo mais atenção para a palavra principal, né? Que é planejamento, roteiro, layout e oratória. Essa setinha eu peguei do próprio banco de ícones aqui do PowerPoint. Vem inserir, ó, ícones, e eu coloquei seta. Aí eu peguei essa aqui, ó, tá vendo? Inserir. Eu peguei essa seta aqui e botei no mesmo cinza das formas, né? Olha como ficou muito melhor em relação ao outro. Então, a recomendação é essa. Ah, pô, eu quero destacar alguma etapa. Tipo, eu quero destacar o roteiro, que é uma etapa fundamental, depois volto, sei lá, quero destacar o roteiro. Beleza, o que você poderia fazer? Você poderia vir só no roteiro e colocar ele todo amarelo. Aí você destaca especificamente o roteiro. Aí beleza, eu poderia colocar assim só pra chamar mais atenção pra esse, mas é um específico, o olhar vai direto pra ali. É uma coisa comum em processo, destacar um ponto, tá? Mas colocar tudo colorido vai ficar uma zona, não vai ficar legal. E aqui, esse feedback da apresentação que eu puxei aqui, nesse caso é depois da apresentação, tem o feedback e aí volta para mexer nesse roteiro para uma próxima vez. Não precisa fazer o planejamento de novo, você faz o roteiro. Então eu puxei a seta para essa parte aqui do processo. Aqui foram linhazinhas mesmo, que eu só aumentei um pouco a grossura, né? Aqui no contorno eu aumentei um pouco a espessura. E no último aqui, contorno, eu acrescentei uma seta. Ó, só nesse eu acrescentei uma seta aqui para cima, para voltar aqui o processo, beleza? Sem erro. A outra opção foi bem parecida aqui com essa, tem mais uma cara de linha do tempo, que é essa opção usando linha mesmo. Então, eu primeiro começo pelas bolinhas, dando espaçamento certinho entre elas, que nem eu fiz aqui com os quadrados. Eu faço com as bolinhas. Primeiro eu faço as bolinhas, depois eu faço as linhas conectando, ó. Conecto uma bolinha na outra, vou conectando. E aqui eu peguei aquela mesma setinha, só que coloquei um pouco menor. E aí coloquei no meio aqui da linha, que liga uma bolinha e outra. Tá vendo que aparece esse pontilhado, indicando que tá no meio. E aí eu fui encaixando o mesmo conteúdo aqui. Só que coloquei os passos em cima, nesse mesmo cinza mais claro, e o planejamento e o outro no cinza mais escuro, aqui na parte de baixo. E a mesma coisa o feedback, eu trouxe pra cá. É uma opção mais rápida, mais simplificada em relação a essa aqui. Eu acho que eu até gosto mais dessa segunda opção aqui. Apesar dela ter uma carinha um pouco mais de linha do tempo do que essa, né? Essa tem mais cara de processo mesmo. Já essa última aqui, não só pelo fundo diferente, isso é detalhe, essa aqui poderia ter o fundo cinza escuro também, mas eu já fiz de uma forma bem diferente das outras. Coloquei em outra posição, na vertical ao invés de na horizontal, ali vindo de cima para baixo, a diagramação, né, a posição das coisas é bem diferente. Eu decidi colocar uns ícones para representar cada coisa. Aqui eu usei recursos mais avançados. Aqui é um slide que tem mais detalhes, né? Então aqui eu coloquei as bolinhas só com contorno. Já dei essa dica várias vezes aqui no canal para deixar um círculo redondinho, né? Quando você pega aqui um círculo, ele fica oval. Para deixar redondo é só pressionar Shift no teclado, ó, ele fica redondinho. E aí tirei aqui o preenchimento, deixei só o contorno. Mesma ideia. Aí eu fui alinhando aqui, coloquei bem destaque planejamento. Dá pra ver que dessa vez eu fiz de uma forma diferente. Eu decidi colocar aqui as etapas junto com o passo para equilibrar melhor a quantidade de linha aqui, não pesar muito para um lado ou para o outro. E aí eu coloco o passo menor e sem negrito e o planejamento maior e com negrito. Coloco isso em branco e eu coloquei esse quase branco. Tipo, é um cinza pra destacar mais o que tá em branco aqui. Eu não queria deixar em branco, que aí ia chamar muita atenção também. Eu não queria chamar tanta atenção assim. Pro que é o planejamento, o que é o roteiro. Esses ícones, ó, a parte aqui de ícones é mais limitada do PowerPoint. Então tem alguns ícones aqui que é mais difícil de achar. Então normalmente eu pego ícones no Now Project. Já falei algumas vezes aqui no canal, acho que toda semana eu falo sobre ele. Então no Now Project eu peguei esses ícones aqui. Esse ícone de notas, esse ícone de lápis, de computador e de microfone, para representar cada etapa aqui. E essa seta aqui diferentona, ela é do próprio PowerPoint, mas eu editei ela usando um recurso diferente aqui. Se eu deixasse ela só cinza, ela ficaria assim, ó. Não teria problema também, fica legal. Mas fiz nesse estilo aqui como se ela fosse, sabe, desaparecendo, esse estilo diferente.
como que eu fiz isso aqui? Botão direito, formatar forma. Eu usei, ao invés de uma linha sólida, eu usei um gradiente. Tá vendo aqui? Aí como que eu edito para ficar dessa forma? Tem esses dois trequinhos aqui. Eu tiro os do meio, ó. Vou em menos. Opa. Tiro os dois do meio. Aqui já tá em 90 graus. Já tá certinho. Se fosse 0, seria esquerda, direita. Eu quero 90 graus mesmo. Só que aqui eu boto a mesma cor de fundo do slide. Então é esse cinza escuro aqui. E desse lado eu vou colocar esse mesmo cinza daqui. Que é esse aqui. Quase branco. E aí eu puxo o cinza mais escuro pro lado. Ou eu também poderia botar qualquer cor aqui, tanto faz, e botar a transparência, daria no mesmo, tá? Transparência 100%. E aí eu puxo aqui um pouquinho pro lado, e aí ele dá esse efeito aqui, ó, vou até dar um zoom. Ele dá esse efeito aqui que vai preenchendo essa linha. E sobre feedback da apresentação, eu decidi fazer de uma forma diferente nesse caso. Aqui eu fiz o quê? Eu passei o slide, eu dupliquei o slide mesmo, passei, e aí aparece aqui o feedback da apresentação e eu coloco na mesma cor aqui amarelo. Então o apresentador vai falar, depois do feedback, volta pro passo 2. Então tem que lembrar que sempre que os slides são apoio visual à fala do apresentador. O conteúdo não precisa estar todo ali, o apresentador vai falar isso. E a parte visual aqui da cor vai fazer sentido. Eu tirei a seta aqui também, deixei aqui mais apagado. Tudo isso para indicar que depois do feedback volta pro passo 2. E aí continua esse mesmo processo. Mas e qual desses slides você preferiu, papeteiro? Esse primeiro aqui, 1. Esse segundo, 2. Ou esse terceiro, o 3? Comenta aqui, 1, 2 ou 3, qual slide você mais gostou. E se você curtiu esse vídeo, foi útil para você, você vai aplicar nas suas apresentações, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos do canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!